Convido você a fechar os seus olhos e levar seu pensamento diante do trono do Senhor Jesus, amém? Soberano Deus, eterno Pai, Papai querido, eis aqui a tua amada igreja, eis aqui cada vida diante da tua presença, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor é o único Deus que sonda coração e lê pensamentos. Papai querido, o Senhor conhece a necessidade de cada um aqui nesta noite, de cada um que está nos ouvindo nesta noite. Papai querido, que o Senhor venha falar com a tua amada igreja através da tua palavra, a tua palavra que cura, a tua palavra que liberta, que transforma e que vai nos salvar. Papai querido, desde já quebra todas as barreiras, tirando todo impedimento, lança por terra, ó Pai, toda enfermidade, toda dor, tudo que não provém do Senhor, para tentar atrapalhar, ó Pai, a tua palavra nesta noite. Mas que nesta hora, ó Pai, o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais nesta noite, e que a tua palavra, ó Pai, venha nos transformar de dentro para fora, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, amém? E apresentamos também, ó Pai, o teu servo que irá ministrar a tua palavra, que ele venha diminuir, mas que a tua presença venha estar sobre a vida dele, em nome do Senhor Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias em nome do Senhor Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós estamos aqui, nesse domingo, tendo essa oportunidade honrosa de aprender um pouco mais da palavra de Deus. Abram vossas Bíblias em João 10. Amém? A palavra de Deus fala assim: na verdade vos digo que aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola para eles, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou por Jesus dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e tenham vida com abundância. Eu sou bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver a divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio e está fora de si, porque o ouves.
Diziam outros: estas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Podeis assentar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui estava na festividade dos tabernáculos, onde Jesus foi para Jerusalém. E num determinado momento da passagem, ele cura um cego de nascença. Só que naquele momento que ele cura, no sábado, o povo judeu, ao invés de ficar alegre com o milagre que aconteceu, eles procuravam perseguir o Senhor Jesus e acabaram expulsando aquele cego que havia recebido o milagre. Quem estava cego naquele momento eram os próprios judeus, que não conseguia ver o tão maravilhoso, é o poder de Deus agindo nas nossas vidas. Momento ao qual, nesse mundo ao qual nós vivemos hoje também, existe várias pessoas que enxergam, mas não conseguem ver as coisas maravilhosas que Deus tem para oferecer a cada um de nós. Mas glória a Deus por Deus ter nos tirado dessa cegueira e nos ter curado e colocado no seu caminho para que nós tivéssemos e temos essa oportunidade agora de levar o Evangelho a cada um de vocês. Porque é através dessa palavra que nós somos construídos, o nosso coração, a nossa transformação. Jesus fala: eu sou o bom pastor. Porque o povo judeu estava preocupado com coisas materiais, não estavam preocupados com as pessoas. E você vê a diferença de Jesus para eles. Você vê a diferença de Deus, porque Deus não preocupa com aquilo que você tem, Ele preocupa com você, com cada um de nós. Jesus Cristo estava preocupado apenas em transformar as pessoas através dos milagres. Aquelas pessoas começavam a seguir o Senhor Jesus, porque as coisas em qual ele estava fazendo nunca tinha acontecido antes. Como Jesus chega num cego de nascença e cura a visão dele, e ele, a partir desse momento, passa a enxergar a glória de Deus. Isso mostra para mim, para as pessoas que não têm o conhecimento, que para você enxergar as maravilhas que Deus tem para vocês e para nós, nós temos que aproximar de Deus. Para aproximar de Deus, nós temos que aproximar de pessoas que têm o conhecimento. Mas aqui Jesus fala: o bom pastor se preocupa única e exclusivamente com você, com o seu coração. Porque o mais difícil no ser humano e o mais difícil em nós é transformar um coração egoísta, um coração manipulador, um coração de ódio, e colocar tudo o que o Senhor Jesus oferece lá dentro: amor, benignidade, temperança, longanimidade, fé, mansidão. É assim que nós somos trabalhados. Você vê os discípulos todos juntos de Jesus, vendo todos esses milagres e aprendendo cada dia com ele. Eles não aprendem da noite para o dia. 3 anos e meio, essa caminhada junto com o Senhor Jesus, e assim mesmo eles cometem alguns erros, mostrando que nós também podemos cometer esses erros, mas o cair é do homem, o levantar é de Deus. O Senhor Jesus estará sempre perto de nós para que nós nos levantemos e continuemos glorificando o nome de Deus. Glória a Deus, porque nós chegamos até aqui nesse momento onde muitas pessoas nessa pandemia pereceram e não tiveram oportunidade de conhecer a palavra de Deus. Porque o povo só preocupa no último momento. Só quando a coisa aperta, quando a coisa já está feia, que eles vão olhar para Deus e dizer: Senhor, faz um milagre. E não é assim que funciona. Tem que ter toda uma caminhada, tem que ter todo um esforço, uma força de vontade, e você amar Deus de todo o teu coração e de todas as suas forças e de todo o teu conhecimento, e assim você vai conseguir amar o próximo como a si mesmo. Em Êxodo 12, a palavra de Deus fala assim, Êxodo 12, 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei
todo primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízo, eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia vos será por memória, e celebrará-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Aqui nessa passagem da palavra de Deus, o Senhor mostra para o povo judeu que ele ia jogar a última praga, que era a morte dos primogênitos, que foi o que doeu mais no coração do faraó, e eu tenho certeza que a perda de um filho é o que mais dói nesse coração mau do ser humano. Porque o faraó, nesse momento, é o momento que ele entrega o povo nas mãos de Deus. Porque Deus nunca te toma nada. Deus não te obriga a andar nesse caminho. Ele te mostra tudo que você pode ter de melhor, porque Deus tem sempre o melhor para cada um de nós. Mas Ele também fala que vai haver dificuldades nessa caminhada. Quando Ele coloca Moisés para falar com o povo, para falar com o faraó, Ele fala: liberta meu povo, para que o meu povo preste culto no deserto. Porque os milagres nas nossas vidas vão acontecer nas maiores dificuldades. É no momento de dificuldade é que a gente aprende a olhar para Deus e clamar a Deus para que Ele opere maravilhas no meio de nós. E através desses milagres nós vamos aprendendo a confiar em Deus. Nós vamos nos entregando o nosso caminho a Ele. E sabendo que Ele direcionando os nossos caminhos, sempre o lugar que nós vamos chegar é sempre o melhor. Para que aquele povo fosse tirado do Egito, Deus manda aquele povo colocar nos umbrais da porta o sangue do Cordeiro, o sangue simbolizando o sangue do Senhor Jesus Cristo. E Deus se preocupava naquele momento com aquele povo. E mostrou para Moisés também essa preocupação você tem que ter com o povo. É o coração do povo, é a transformação desse povo que eu quero. E é até nos dias de hoje, porque Deus não está interessado em coisas materiais. Ele tem o melhor para você, o melhor para mim, mas é no momento dele, no tempo dele, igual está lá em Mateus 5. Deus sabe o que é melhor para você, o que é melhor para nós. A única coisa que Ele pede é que nós continuemos avançando, não importando o espaçamento de passos, mas sempre avançando. Quando aquele povo entra num deserto, caminhando com Deus, eles demoram 40 anos nessa caminhada. Mas 40 anos o Senhor manteve o vigor de cada um daquele povo, porque Deus estava com eles. De dia numa nuvem, fazendo sombra para mais de 1 milhão de pessoas. Já imaginou que milagre mais lindo? Como seria para nós estar nesse deserto, olhando para cima e sabendo que Deus estava guiando? De noite, uma cortina de fogo, no meio das estrelas. Como seria para nós estar também junto com esse povo, vendo a glória de Deus nesse momento? Basta ter fé no nosso coração e nós vamos ver as mesmas coisas. Porque Jesus Cristo falou: se você tiver fé e andar nos meus caminhos, fará coisas tão grandiosas como eu fiz, ou fará maiores, porque eu estarei ao lado do Pai. E essa palavra tem poder. Ela tem poder para nos encorajar a continuar caminhando, sabendo que Deus sempre nos mostra o caminho antes. Aquele povo era um povo que estava nas mãos do poder de uma nação escrava, um povo esquecido, um povo que não tinha liberdade, não tinha nação, não tinha nada, era o menor do povo naquele momento, mas era o povo de Deus.
mostrando para mim, para cada um de nós, Deus se importa conosco. Deus se importa com o nosso coração. Quando Saulo de Tarso tem um encontro com o Senhor Jesus entra dentro do coração dele, igual está na palavra: eis que bato à porta, se abrires, entrarei e cearei com você dentro do seu coração. Naquele momento, na estrada de Damasco, Saulo de Tarso tem um encontro com o Senhor, e a vida dele muda. Mas ela mudou porque ele perseverou na bênção que ele recebeu. Ele perseverou nas atitudes, no caminhar, no aprender. E para aprender nós temos que estar sempre no meio de pessoas que tenham o conhecimento da palavra, porque é passado de povo para povo de Deus. Se você notar, quando Moisés vai pegar a segunda tábua dos mandamentos, Josué o acompanha até o monte. E aí começa a aparecer o nome de Josué, e Josué começa a andar e ver como Moisés andava, para também andar naquele mesmo caminho. E o que se torna lá na frente? Um grande homem, que o seu nome foi escrito um livro chamado Josué, a qual Deus usou para lutar e receber a terra que ele tinha prometido, mostrando que o crente sempre vai estar lutando, mas Deus sempre vai estar com cada um de nós. Jesus é o bom pastor, por isso o seu sangue foi colocado nos umbrais da porta, porque ele preocupava com cada um daquele povo, porque ele queria transformar a vida deles, para que o seu evangelho chegasse até aqui, e chegou aonde nós estamos pregando essa mesma palavra. Em Gênesis 45, 1:5, a palavra de Deus fala assim, Gênesis 45, 1:5. Então José não podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? Seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. José passou momentos tão mais difíceis do que nós, mas ele foi preparado por Deus para enfrentar cada um daquela dificuldade. Deus revelava sonhos, ele acreditava naquilo que Deus estava falando com ele. E ter fé no coração é você acreditar nas coisas que Deus fala para você antes que elas aconteçam, mostrando para as outras pessoas que a palavra de Deus tem poder, e o que Deus fala que vai acontecer, acontece. Mas você vê a humildade tão grande no coração de José. Aqui nesse momento ele já era o governador do Egito, o segundo homem mais poderoso da terra do Egito. Só Deus para colocar ele naquele momento. Mas para que ele chegasse lá, ele enfrentou várias dificuldades. Ele foi humilhado, ele foi vendido, ele foi preso. Mas nada disso fez com que a fé no coração dele se abalasse. E mostrando para nós o tão grandioso era, porque andava com Deus. E depois que ele se torna o homem mais poderoso do Egito, ele vai ajudar a sua família, ajudar o próximo, porque é isso que Deus faz na vida de nós que temos fé
e andamos na dificuldade, mas glorificando o nome dele. Não que nós queiramos coisas em troca, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Então, quando nós sabemos disso, basta a gente confiar e continuar nessa caminhada. E isso foi na vida de José, porque ele amava o próximo. E tanto é que você vê isso através da atitude de José. Qualquer outra pessoa gananciosa, com o coração cheio de maldade, nunca mais ia querer ver esses irmãos, pois José trouxe eles todos para perto dele. Amar o próximo como a si mesmo. Jesus Cristo mostra isso para nós, do começo até o fim da sua caminhada. Quando ele avisa, praticamente fala para Judas: Judas, você vai fazer errado, muda seu coração. Está escrito que haverá um que vai enganar o Filho de Deus, mas ai daquele que enganar o Filho de Deus. A palavra de Deus está sempre falando para nós confiarmos de verdade, através desses grandes homens que andaram com o Senhor. Vai haver momentos difíceis, mas vai haver momentos alegres, como esse momento que José está passando aqui agora. Uma distância, a primeira coisa que ele pergunta: meu pai ainda está vivo? Ele podia ter falado: vocês me colocaram nessa situação, mas ele olha para os irmãos e percebe que foi Deus que colocou ele naquele momento, naquele lugar, para que ele pudesse ajudar todo aquele povo, e ao mesmo tempo ajudar a nós que estamos aqui hoje reunidos, há mais de 3.000 anos depois, porque nós aprendemos também com esses homens que andaram com Deus, porque eles conhecem o verdadeiro valor do amor verdadeiro. Amém? Em 1 Pedro 5, 2, 8, a palavra de Deus fala assim. 1 Pedro 5, 2, 8. Olha que bonito, tudo é bonito na palavra. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por top ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Moisés só teve um encontro na sarça com Deus depois que ele se torna humilde, depois que o coração é quebrantado. Não importa o tempo que leva na vida de Moisés, demorou 82 anos. Mas Deus estava esperando, porque a palavra de Deus é uma só. A palavra de Deus tem poder, e quando fala que vai acontecer, não importa com o tempo. Pode demorar 200 anos, Deus vai revestindo você de poder, até você chegar no momento de cumprir a obra. Humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O tempo de Deus, ele cuidará de nós. Isso é mais uma lição que a gente aprende na passagem de José. Tudo aquilo que ele caía e levantava, e caía e levantava, e continuava glorificando a Deus. O Senhor Jesus nas perseguições, e o Senhor Jesus continuava glorificando o nome de Deus e mostrando para os discípulos: vocês vão passar por isso que eu estou passando, mas também vão fazer isso que eu estou fazendo. Isso serve para nós também. O tempo é de Deus, é o tempo que vai transformando as nossas vidas através desses grandes homens. Eles andaram nessa terra verdadeiramente, eles tiveram conhecimento e fé no coração, e mudaram o curso do nosso mundo, em antes e depois de Jesus Cristo. Em Atos 3:10, a palavra de Deus fala assim, Atos 3:10,
Atos 3, 1, 10. Olha o que é ter amor ao próximo. Pedro e João subiam junto ao templo, à hora da oração nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo. O qual todos os dias punha a porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Se ele recebesse coisas materiais, isso ia mudar a vida dele? Não. Ele ia continuar fazendo a mesma coisa. Não preocupeis com a comida, mas preocupeis com a palavra de Deus. Não preocupeis com a vestimenta, está lá em Mateus 5. Deus sabe o que é melhor para nós. Talvez esse coxo, quando Jesus Cristo entra no templo, porque com certeza ele ouviu falar de Jesus, talvez no momento da vida dele, ele deve ter pensado: por que o Senhor não passou aqui, não fez um milagre na minha vida, curou tantas pessoas, curou cegos, curou coxos, curou endemoniados, e o Senhor passou aqui e eu não vi, e o Senhor não me viu. E no momento, Pedro e João, que tinham aprendido as coisas de Deus, e sabiam que a importância de Deus está nas pessoas, não importando onde elas estão, mas sim se elas querem ser transformadas. Não importa se as pessoas estão caídas, pois são essas pessoas caídas que têm o coração quebrantado, para que a palavra entre dentro e Jesus faça morada. Porque Deus nunca vai invadir o seu livre-arbítrio. Então, provavelmente, se Deus não invade o livre-arbítrio, provavelmente esse coxo questionou: por que Jesus não me curou? Por que ele não passou aqui? E quando Jesus é crucificado, talvez a esperança dele naquele momento, e talvez até a esperança dos discípulos que acharam que tudo acabou, mas é ali que a obra começa. E a partir daquele momento que Jesus ressuscita e vai aos seus discípulos, enche o coração deles de fé, de esperança, de força de vontade, de acreditar nessa obra e mostrar um para o outro até chegar em nós. Fala: continua fazendo a minha obra, preocupando com as pessoas, porque é assim que eu faço milagre na vida de vocês. E a partir daquele momento que ele achou que tudo estava acabado, aparecem os discípulos e olham nos olhos dele e entrega para ele uma coisa mais preciosa do que ouro, do que prata, do que qualquer coisa que você conhece, que é a palavra de Deus. E entrega para ele o nome mais poderoso nos céus e na terra e debaixo da terra. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E a vida dele mudou, assim como a nossa. Porque nós também temos essa mesma fé e nós também fomos transformados. Agora basta nós continuarmos caminhando e levando essa palavra para as pessoas, para que elas também venham crescer a fé no coração. Em 1 Samuel 17, a palavra de Deus fala assim, 1 Samuel 17, 1 Samuel 17, 17:32. 1 Samuel 17:32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele,
teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi contra este filisteu: não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra, desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso e tomavam uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão na barba e o feria e matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Davi, a maioria das pessoas conhece a história dele. Samuel chega na sua casa para ungir, a mandado de Deus, e ele nem estava lá, e Samuel olha o mais forte, o maior, o mais, né? E vai ungir, e o Senhor fala no coração: não é esse. Mostrando que Deus olha dentro do coração de nós, do nosso coração. E até que veio o último, que era Davi, que nem estava em casa, e aí quando ungiu, Davi acreditou. Acreditou na palavra, acreditou no que Deus tinha na vida dele, assim como nós também acreditamos. A nossa fé continuará crescendo e vai envolver as pessoas. A árvore dá fruto, a árvore de Deus dá o fruto no tempo certo de Deus. Por isso que não precisamos importar com o tempo não é nosso. Quando Deus coloca aquele povo no deserto, Ele falou que aquele povo ia andar 40 anos, quando tira do Egito? Não. E assim é nas nossas vidas, Ele vai abrindo a porta no momento certo e fala: continua caminhando, continua andando. Mas o que eu acho bonito aqui em Davi é que Davi olha para o povo dele. Ele se preocupa com o povo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Davi se colocou na frente. Ele sabia que poderia morrer, mas ele resolveu acreditar naquilo que Deus tinha no coração dele, na palavra. Quando Deus coloca isso em nós, nós vamos enfrentando obstáculos, e o obstáculo nosso de hoje pode ser muitas outras coisas. O andar no deserto pode ser humilhação, pode ser qualquer coisa. O andar no deserto pode ser orar 2 horas todos os dias, porque não é fácil não. Mas nós vamos aprendendo cada vez mais, porque na oração é que Deus dá poder da palavra para nós. E Davi enfrenta esse gigante. Enquanto muitas outras pessoas mais preparadas do que ele não tiveram coragem, ele chega e enfrenta, confiando em Deus e acreditando que podia libertar aquele povo daquela situação. Olhou para Deus, mas olhou também para o próximo, o mesmo que Jesus fez em toda a sua caminhada. Não estava preocupando com o que as pessoas tinham no bolso, mas estava preocupando com o que as pessoas tinham dentro do seu coração. E para finalizar, em João 18, a palavra de Deus fala assim, João 18. Eu sou o bom pastor, Jesus fala. Eu dou minha vida às ovelhas. A palavra de Deus fala assim, olha que bonito. Tendo Jesus dito isso, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou com os seus discípulos. E Judas, que traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se juntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebida a corte e os oficiais dos discípulos dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e achotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas essas coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse: a quem buscais?
Responderam a Jesus, o Nazareno. Disse Jesus, sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, Jesus disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar, a quem buscais? E eles disseram, a Jesus o Nazareno. Jesus respondeu, já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, olha que lindo, deixar ir estes. Jesus não foge da situação, se entrega e permite que todos os seus discípulos vão embora naquele momento. Todos eles foram. Jesus Cristo aqui mostra o maior amor de todos por cada um de nós. Qualquer outra pessoa nesse lugar poderia estar correndo até hoje, mas Jesus enfrentou tudo por mim e por você. Jesus abriu mão de tudo, que está lá em Lucas 4, quando o diabo ofereceu tudo que tinha para ele. Te dou ouro, te dou prata, te dou poder, te dou tudo isso. Jesus disse, não. Apenas a Deus adoraremos. Não importa se com coisas materiais ou sem nem nada na carteira. Porque é assim que Deus nos ensina. Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu conhecimento, e as demais coisas serão acrescentadas a cada um de nós. E por isso Jesus se torna o nosso único e suficiente Salvador. Porque sendo homem e sendo Deus, Ele nos justificou aqui na terra e lá no céu. Por isso Ele é o bom pastor, e o bom pastor morreu pelas suas ovelhas. E importa que nós continuemos pregando esse evangelho, para que mais pessoas venham crer e sejam salvas pelo poder da palavra do Senhor. E eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus, que essa palavra vai ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continue nos transformando de fé em fé, de glória em glória. Amém? Amém? Quem precisa de oração? Amém? Levanta suas mãos para o céu, vamos unir a nossa fé. Soberano Deus, eterno Pai, nesta noite, ó Pai, nós apresentamos os irmãos que não puderam ouvir, os irmãos que se encontram enfermos, ó Pai, que o Senhor venha alcançá-los nesta noite, que o Senhor venha lançar por terra, ó Pai, toda enfermidade, toda dor, tudo que não provém do Senhor, contra a vida de cada um deles, ó Pai. Papai querido, que as bênçãos sem medidas do Senhor venham alcançá-los nesta noite. Papai querido, nós apresentamos também, ó Pai, a semana que se inicia diante da Tua presença. Desde já, ó Pai, o Senhor vai à nossa frente, quebrando todas as barreiras, todo impedimento, tirando tudo que não provém do Senhor, lançando por terra, ó Pai, toda ferramenta preparada contra as nossas vidas, que o Senhor venha destronar e lançar por terra em nome do Senhor Jesus, mas que nesta hora, ó Pai, a unção da capacitação do Senhor venha estar conosco, que tudo que fizermos, ó Pai, venha ser por excelência, e aonde, ó Pai, pisarmos a planta dos nossos pés, que o Senhor venha nos abençoar, é o que nós te pedimos nesta noite. Abençoa, Senhor, cada vida que nos ouviu nesta noite, abençoa os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo, com as bênçãos sem medidas do Senhor sobre a vida de cada um deles, é o que nós te pedimos e te agradecemos pela oportunidade de vida, em nome do Senhor Jesus, amém? Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém, glória a Deus.